Quando a mulher tá chateada com alguma coisa, quando a mulher tá preocupada com alguma coisa, quando ela percebe o homem em paz, isso a incomoda profundamente. Então a gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado e depois a gente vai voltar com alguns comentários muito importantes sobre o que está acontecendo de fato aqui. Aquele dia, não toque em mim, por favor. Como é que é? Não toque em mim, por favor. Aquele dia... Você botou a mão aqui? Não, eu tô com a mão aqui, tu tem mania de falar tocando, não toque. Não encostei em você em nenhum momento. Vocês percebem? A mulher quer ter algum tipo de DR, algum tipo de discussão com o cara e o cara tava de boa. O cara simplesmente sentou pra ouvi-la. Mas o fato de ele estar calmo pra ouvir a reclamação dela incomoda profundamente. Ao ponto de ela ter que fazer essas pequenas alfinetadas, né? Essas pequenas reclamações para que ele também fique irritado igual ela e assim ela começa a se sentir bem. Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi um podcast de um rapaz, e um rapaz que mora sozinho. Ele não tinha ninguém até então e estava perto do Natal. E ele falou o seguinte no podcast, que o planejamento dele passar o Natal era colocar a piscina no meio da sala, botar um Chester no forno e ficar na virada do Natal assistindo filmes dentro da piscina que estava no meio da sala e comendo o Chester dele. Ele falou que ficou meses planejando fazer isso, sabe? Era o planejamento que ele queria, ele ia se sentir bem fazendo isso, até que no meio do caminho tinha uma pedra, que era uma moça, que ele começou a se relacionar com essa moça. E essa moça insistiu, vão passar o Natal junto, e ela começou a adentrar, ele relata isso, que ele percebia que ela forçava a adentrar na vida dele. Até que ela convenceu ele que ela ia passar o Natal na casa dele. E quando ela viu que ele estava fazendo esse planejamento de colocar a piscina no meio da sala, ela falou, nada disso, não quero isso não. E falando nisso, além de não colocar a piscina aqui, essa casa está muito suja, você não limpa a sua casa não, você não tem vergonha? E fez ele limpar a sala, a casa toda, fez ele lavar a louça, fez ele procurar as coisas, comprar exatamente tudo que ela queria. Em suma, a mulher acabou com todo o planejamento do cara. E ele falou em um momento, foi um momento muito tocante, quando ele estava triste, porque ele percebeu que não ia fazer nada daquilo, ele se tocou que olhou nos olhos dela e viu que ela estava se sentindo satisfeita, feliz, porque ele simplesmente estava triste agora. Ele teve um planejamento do que deixava ele feliz, ele estava tão alegre com isso, e ela simplesmente estragou tudo, a troco de nada, e quando ela viu ele triste, ela se sentiu satisfeita. E eu quero falar isso, tá, de uma forma muito clara, ainda que seja muito duro. As mulheres gostam de deixar os homens tristes e a gente precisa entender isso de uma vez por todas, e é o que eu vou falar aqui hoje. Para ilustrar essa questão sobre como as mulheres gostam de deixar os homens tristes e ansiosos, eu quero que você faça um exercício imaginativo aqui comigo. Imagina que você está deitado de noite com a sua esposa, os dois estão dormindo, e do nada sua esposa te acorda no meio da noite. Fala, fulano, acorda. E você, o que foi? Eu falei, o ventilador, tá muito calor. Esse é o contexto, tá calor demais, ela ligou o ventilador de chão direcionado para vocês. Aí fala, olha, o ventilador tá fazendo um barulho muito estranho, fulano. Dá uma olhadinha lá, vai lá. Aí você acorda, vai tateando sem estar enxergando nada, e você percebe que o ventilador andou um pouquinho conforme ele estava girando os hélices e ficou desbalanceado. Então ele começou a fazer barulho enquanto rodava. E você só empurrou ele um pouquinho, ele voltou a ficar estabilizado e você volta para a cama. Quando você volta para a cama, você encontra a sua esposa dormindo como se nada tivesse acontecido. Ela está tendo um sonho maravilhoso e você fica sem conseguir dormir bem como estava dormindo até então. A questão é, ela poderia ter resolvido isso. Afinal de contas, ela que se sentiu incomodada com o barulho. Se você não tivesse ali presente, ela resolveria. Ela poderia ter feito isso com extrema facilidade. Entretanto, ela preferiu te acordar para você resolver isso, e quando você volta, ela está dormindo como se nada tivesse acontecido. Essa é a questão da psicologia feminina. As mulheres gostam de deixar os homens ansiosos. Por quê? As mulheres gostam de transferir as ansiedades que elas têm para os homens. Ansiedade, de uma forma muito crua, nada mais é do que a preocupação com uma série de eventos que podem ser terríveis e assustadores.
A ansiedade é adaptativa. Ela serve para nos livrar de vários problemas e várias situações potencialmente ruins. Nos homens, um pouquinho de ansiedade, os estudos comprovam, aumentam a nossa produtividade. Então, nos homens, a ansiedade é boa, em certo ponto. Principalmente porque os homens são mais emocionalmente resilientes do que as mulheres. E as mulheres, de bem verdade, sentem muito mais ansiedade do que os homens. E normalmente no relacionamento, quando você tem alguém muito ansioso, o outro normalmente é muito pouco ansioso. E é aí que as mulheres entram. As mulheres são muito ansiosas, os homens são pouco ansiosos, e as mulheres querem obrigar os homens a compartilhar parte da ansiedade delas, tirando a parte desse homem. É por isso que nós dizemos que a ansiedade ela é contagiosa e relacional. Tá? E os homens, eles têm uma tendência natural a querer resolver os problemas das mulheres. Por quê? A ansiedade, como ela é contagiosa e relacional, quando você tem uma mulher extremamente ansiosa em casa, ou está ansiosa por algum problema, isso incomoda os homens. Por isso que é muito comum quando o homem vê a mulher, sabe, com cara fechada, o homem vê a mulher séria, fora do normal dela, o homem vai sentir um profundo desconforto. Ele vai ficar tentando entender o que está acontecendo e oferecendo ajuda. Toda hora o homem fala, poxa, o que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo. Ajudar. E não é nada não. Aí o cara fica pensando, poxa, será que eu dei algum vacilo? Será que eu fiz alguma coisa errada? E o homem começa a imaginar situações. Tem vezes que o cara pensa, poxa, será que ela está chateada porque eu deixei de pintar a parede do quarto que ela queria? Aí ele vai lá e começa a pintar tudo. E vê que a mulher continua com a cara emburrada, continua triste. Aí ele pensa, pô, será que eu esqueci de consertar a maçaneta? Pode ter sido isso. Aí ele vai lá consertar a maçaneta. Porque os homens se sentem responsáveis pelas mulheres, pelo bem-estar delas, e os homens têm uma mente voltada para a sistematização. O homem quer resolver problemas. E quando ele percebe que a mulher não está bem emocionalmente, ele se sente na obrigação de resolver esse problema para ela, sem entender que essa não é a obrigação dele. O homem não tem a obrigação de deixar a mulher feliz. É a obrigação da própria mulher se resolver. Se você joga a responsabilidade de estar feliz e estar bem consigo mesmo no outro, você cria um ambiente de desgraça para todo mundo. Porque você não vai conseguir se resolver e o outro também não vai conseguir resolver as suas questões. Mas as mulheres, naturalmente, então, elas querem espalhar essa carga. Elas querem que os homens sintam ansiedade como elas sentem. Por isso que a calma do homem incomoda as mulheres. E tem uma outra questão importante. Nós já estudamos aqui sobre como as mulheres necessitam de um homem para encontrar estabilidade emocional. Eu falei anteriormente agora que os homens sentem muito menos ansiedade e são mais estáveis. Então, as mulheres precisam de um homem para conseguir encontrar essa estabilidade. E elas encontram essa estabilidade exatamente fazendo isso, jogando a ansiedade das pessoas. No início da sua vida, quem faz a estabilização do emocional da mulher é o pai. Depois, na vida adulta, quem estabiliza as emoções dela é o namorado e o marido. O problema é que não importa o que você faça, a mulher sempre vai se sentir incomodada e vai fazer de tudo para jogar alguma coisinha sobre você. É o exemplo aqui do vídeo. O cara sentou na boa, cara. Aí o que a mulher passa a fazer? Ela começa a te incomodar. Os homens vão perceber isso, que com certeza você já se relacionaram em algum momento com mulheres assim, seja na juventude, seja um pouco mais tarde. Vocês encontraram mulheres assim na sua vida. É aquela mulher que fica te alfinetando. Tempos em tempos ela fala alguma coisinha para te machucar, para te incomodar. Você tá bem, você tá tendo um ótimo dia, e a mulher começa a falar algo para te espizinhar. Isso é um claro sinal que ela não está bem com ela. Então, se ela não está bem com ela quer fazer com que você também não se sinta bem com você e com o seu dia. Para que assim ela possa dividir o que ela está sentindo. Ela fala, não, ó, agora ele também não está bem. Então agora eu posso ficar melhor do que ele. Em uma dinâmica de relacionamento saudável, eu costumo falar o seguinte: o homem precisa entender que a mulher vai ficar um pouco mais ansiosa do que ele sempre, e ela vai querer dividir essa carga. Por isso que eu digo, por exemplo, isso é uma dica para manter um relacionamento em uma dinâmica saudável, tá? Você tá com algum problema, você perdeu o emprego. Vamos dizer que você perdeu o emprego, você está casado, e você tem a consciência que você está fazendo tudo o que você pode para buscar um emprego novo. Você está mandando currículos, você está fazendo network, você está entrando em contato com as pessoas. Você está fazendo a sua parte. Só que as coisas dentro do seu lar estão acabando.
Se a sua certeza de que está fazendo tudo o que é possível te dá paz, a mulher vai começar a se sentir incomodada. Porque se ela não vê você ansioso, isso vai causar ansiedade nela. Ela vai tentar tomar a frente das situações para ela resolver. Isso destrói o relacionamento. Por isso é importante que você faça pequenas lembranças no decorrer do dia de que você está no controle da situação resolvendo isso. Você já fez tudo o que você precisava, já mandou todos os currículos possíveis, mas você chega para ela, isso de manhã, cedo, chega para ela de tarde, logo depois do almoço e fala: meu bem, só quero te lembrar que aquelas situações eu estou resolvendo, tá? Pode deixar que eu estou resolvendo tudo isso. De noite você chega para ela e fala de novo: olha, sabe essa situação de desemprego? Não se preocupa. Eu tenho conversado com pessoas e elas se prontificaram para me ajudar. Vai ficar tudo bem. Essas pequenas lembranças de que você está resolvendo a situação são o suficiente para que a mulher fique em paz e fique bem. Claro que não é essa situação patológica, doentia que nós estamos vendo aqui do lado. Esse tipo de mulher aqui é maldição na vida de um homem. Sabe? É a mulher que quer destruir a sua vida para que ela se sinta bem. É o que eu comecei falando anteriormente. As mulheres hoje, elas têm prazer de tornar a vida do homem infeliz. E esse tipo de mulher você tem que evitar. Ou é o exemplo também da mulher que eu falei do rapaz do podcast, que fez de tudo para estragar o dia dele, sabe? O dia que ele tinha planejado. Você tem que perceber esse tipo de mulher. Mulher sentir ansiedade é normal. Mas se ela está nesse ponto de ficar te machucando, falando coisas para te provocar, o que você tem que fazer é: vai embora, termine. Use o maior poder masculino. Abandone e siga sua vida adiante, porque você não merece isso. Eu sou o Felipe Chaves, esse é o canal Fúria e Tradição aqui no YouTube. Seja nossos alunos da comunidade Bela e Fúria. Se você quer entender mais sobre psicologia masculina e psicologia feminina, que são totalmente diferentes, seja nosso aluno. Nós temos professores especialistas dando aula para homens, para mulheres, e assim vocês vão entender como a mente de vocês funciona e como a mente do outro também funciona. O link está na descrição aqui do perfil. Eu espero vocês lá.